Meus irmãos, vamos trazer uma palavra aqui ao teu coração. A palavra de hoje está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E fala algo muito importante aqui para todos nós. Nós vamos iniciar aqui no capítulo 4, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí no capítulo 5, que é a continuação do texto, fala assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então vamos analisar aqui esta palavra, meus irmãos. Está dizendo aqui para a gente fazer bem, ser benigno, misericordioso, e para nós perdoarmos uns aos outros. E aí no mesmo texto fala, como Deus vos perdoou, e aí ele diz, seja imitador de Deus. Então, para nós imitarmos a Deus, como está falando no texto, é necessário que a gente faça bem e não mal. Que a gente seja realmente misericordioso. Como Ele nos perdoou, nós também perdoarmos o próximo. Então pense aí na tua família, no trabalho, aonde você estiver, você tem que ser misericordioso. Você tem que ser um imitador de Deus. Então nós não podemos guardar rancor no coração, mágoa, ódio, aquele sentimento, aquele espírito de vingança, Nós fomos chamados para andar imitando a Deus. Não perfeito, a gente jamais vai conseguir, ser perfeito ou como o próprio Deus, Mas nós devemos imitá-lo, como está dizendo aqui. Se esforçar, para perdoar, misericordioso, como está aí na palavra. E você vê que diz, assim como Cristo, ele foi um sacrifício, ele se entregou a Deus como um sacrifício, diz assim, também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Então, nós devemos entender que a atitude de perdoar é um sacrifício. A atitude de não guardar mágoas, rancores, porque a nossa carne ela é tendenciosa para o pecado, para o mal. Até nos versículos anteriores, ali no capítulo 4, que a gente meditou na quarta-feira, fala que a gente tem que andar no espírito, não mais na carne, na mentira, na amargura, nas palavras torpes e assim por diante. Fala ali sobre ira, Então aqui fala, nós devemos imitar Deus. Imitar a Ele é praticar o que Ele faz com a gente, o que Ele fez conosco. Ele sacrificou-se para nos perdoar, para nos amar, para nos fazer bem e não mal. Então, da mesma forma, eu tenho que ser um imitador de Deus. Então, eu tenho que me autoanalisar e pensar, eu faço bem ou mal ao meu próximo, à minha esposa, ao meu esposo, aos meus familiares. Eu tenho feito bem ou mal para as pessoas que eu me relaciono. E como que eu estou nessa área do perdão? Porque diz, seja misericordioso, como Ele também é para conosco. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo agora ou em algum momento, você irá assistir esse vídeo. Você já imaginou se Deus não fosse misericordioso para conosco?
Se cada erro nosso, cada falha nossa, nós recebêssemos o que estamos fazendo, que Ele não nos perdoasse, não nos ajudasse, nós estaríamos todos lascados, né? Não teríamos salvação, não teríamos como alcançar o melhor de Deus na nossa vida. Seria algo que nós não receberíamos de Deus. Mas por que recebemos? Porque Ele é misericordioso. Então, para você ter uma família, você tem que ser misericordioso. Para você se relacionar com o irmão, seja da igreja, seja irmãos de sangue, você tem que ser misericordioso. E isso é ser um imitador de Deus. Ele te chamou para esta missão. Não é para você dizer, eu nasci assim, vou morrer assim, e é o meu jeito e pronto e acabou. Não. Nós temos que nos espelhar em Deus. Como eu volto a dizer, não significa perfeição. Perfeito é só Ele. Mas quando eu pratico a vontade de Deus, eu imito Ele, eu vou me aprimorando, melhorando como pessoa, as minhas atitudes serão diferenciadas. Tem muita gente aí que idolatra homens, idolatra pessoas, querem ser igual, imitar e não sei o que, né? É aquela coisa de idolatria de pessoas. Pois bem, você tem que olhar para Deus. Ele deve ser imitado, ele deve ser adorado, exaltado e honrado com a tua atitude de imitar a Ele. Imite a Ele como? Perdoando, fazendo bem e não mal para o teu próximo. Infelizmente nós vemos aí, de maneira geral, né, no quadro religioso, muitas pessoas falando em Deus, dizendo que é de Deus, falando que tem unção, que é isso, que é aquilo, só que na prática tem um coração lá amargurado, com raiva, com ódio, com mágoas, ressentimentos das pessoas, né? Então, sacrifica a tua carne. Pastor, mas a minha vontade é torcer o pescoço das pessoas, né? Minha vontade é brigar. Pois bem, Jesus se entregou em sacrifício por nós. Então, sacrifique o teu eu, diga não para a carne, não para as mágoas, para os ressentimentos, para esse espírito de vingança, e diga sim para Deus. Imite aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus faz por cada um de nós, que Ele nos faz bem e nos perdoa, nos ajuda, né? E glória a Deus por isso. E diz mais, fala coisas mais fortes aqui sobre ser um imitador de Deus. Lembre, meus irmãos, Deus nos chama para ter uma atitude diferente do passado, né? Ele nos chama a ser nova criatura, a andar no Espírito e não mais andar na carne. Então é sobre isso que Deus nos ensina. Muitas pessoas estão dentro da religião, mas continua na carne. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer que a gente ande no Espírito, fazendo bem, perdoando, sacrificando, como Jesus se sacrificou, nós sacrificando também o nosso eu, a nossa carne, e fazendo a vontade dele. Olha o que diz aí mais sobre isso, fala bem forte aqui no versículo 3, diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então olha só, prostituição, impureza e avareza, não é nem para se nomear entre nós. Quando fala ali prostituição, meus irmãos, é todo ato sexual fora do casamento, todo ato sexual que está fora do casamento, seja um adultério, seja entre solteiros o ato sexual, né? Pode ser levado para masturbação,
né, para todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento. Uma coisa que a gente tem que entender: Deus criou o homem e a mulher, e ele criou também, né, os órgãos, vamos dizer, tanto da mulher quanto do homem. Então é para ter o relacionamento, só que abençoado por Deus. Você tem que ser feliz na área sexual no casamento, mas isso tem que ser no casamento. Fora do casamento não pode haver. Chama-se prostituição, fornicação. Todo ato ilícito, né, fora do casamento é algo que Deus não se agrada. Ser um imitador de Deus é não mais andar como andávamos no mundo, sem compromisso, sem relacionamento sério, né? Hoje nós devemos honrar a Deus, né, matando a nossa carne, deixando o velho homem para trás e fazendo então a vontade de Deus, que é andar, né, com santidade. Então diz: não se nomeie entre vós a prostituição. Infelizmente é outro caso que acontece muito dentro da igreja, da religião. Quando a gente fala igreja é geral, né, irmãos? A gente vê pessoas que vivem na fornicação e acham que está tudo bem, que não tem problema. Um ato sexual fora do casamento, se relacionar fora do casamento, ou viver sem compromisso, né? Enfim, muitas pessoas querem até fazer a obra de Deus nessa condição, né? Até teve um caso recente que eu usei como exemplo, né, na igreja, onde a pessoa ficou braba comigo, né, devido a eu dizer que ela tinha que regularizar o casamento, né, para que então pudesse fazer alguma coisa na igreja. Mas ela já queria até subir no altar, queria até cantar e coisas desse tipo, fazendo a obra, só que na prostituição. Então o que nós vemos? Pessoas que não levam a sério a palavra de Deus. Então diz aqui: não é nem para se nomear a prostituição entre nós. Deus criou o homem e a mulher, o casamento, e é sim para você se realizar na vida sexual, no casamento. Fora dele, Deus condena, Deus abomina. E até, né, irmãos, eu brinquei com as pessoas de manhã no culto, e eu falei sobre essa parte sexual, né? Eu vi um vídeo outro dia de uma pessoa aí, uma mulher aí que se diz pastora, meio fanática, né? E aí ela diz: olha, se você no casamento fizer outra coisa que não seja papai e mamãe, né, você vai para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno. E ela falava umas coisas aí absurdas, né, sobre o relacionamento íntimo do casal. O casal é que vai decidir, que vai entre eles, né, tomarem as suas decisões da maneira, claro, na presença de Deus, em santidade, mas é o casal, né? Então, cuidado, porque às vezes o que acontece, a pessoa se reprime na área sexual, se reprime porque a Bíblia condena prostituição, fornicação, e aí vem pessoas colocando na cabeça dela que aquilo é pecado, é sujo, né? Ai, toma cuidado. Não, no casamento é algo santo, agradável a Deus. A Bíblia chega a dizer que os dois tornam-se uma só carne no ato sexual, no casamento. Então quer dizer, é algo que torna os dois uma só carne. Então é algo que Deus criou e é para realizar o casal, sim. Agora, fora do casamento, já está entrando aí na prostituição, na fornicação, no adultério, e aí Deus abomina, Deus condena. Eu vou mostrar daqui a pouco para você que o negócio é sério. Por estas coisas vêm muitas das vezes as maldições. Olha o que diz mais aí: é prostituição, impureza, que a gente pode enquadrar tudo junto, né? A impureza, tudo que é sujo, imundo, pecaminoso, que a Bíblia condena. E aí fala da avareza. A avareza, olha só, pare para pensar. No meio religioso hoje,
Não é uma das coisas que mais se cita sobre a igreja, que a igreja é avarenta, que as igrejas, né, eu estou falando isso de maneira geral, que a igreja só pensa em dinheiro, vincula a bênção de Deus ao dinheiro. Na igreja vende-se a bênção e sei lá, um monte de outras coisas por aí. Pessoas se escandalizam porque veem muitas vezes até em televisão a pessoa vendendo lá o objeto ungido e oferecendo, né, através de um voto para a pessoa receber. Então toma lá da cá, eu dou o dinheiro e recebo a bênção. E isso, de certa forma, é avareza. E aqui está dizendo, não pode nem se nomear a avareza na nossa vida. Então, cuidado com a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é colocar o dinheiro em primeiro lugar. Da mesma forma que a igreja, de maneira geral, às vezes a religião coloca o dinheiro em primeiro lugar, também tem que se levar para as pessoas. Porque muitas pessoas, quando se fala da Bíblia, o que está escrito na Bíblia, sobre, por exemplo, o dízimo e a oferta, a pessoa na mesma hora, ela já não quer saber, porque ela é avarenta. Deus o livre, eu devolver a 10ª parte para mantimento da obra de Deus. Irmãos, isso é bíblico desde o Antigo Testamento. Jesus fala em Mateus 23, pode ler lá sobre o dízimo. Ele diz, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, desde antigamente, Deus estabeleceu para o mantimento da casa dele a oferta, o dízimo. Agora pare para pensar, se eu prefiro deixar a casa de Deus, deixar de buscar a Deus por causa de 10%, por causa de uma oferta que é segundo eu sentir no coração, e eu prefiro então não ter vínculo nenhum com uma igreja, ou com Deus, né? Com a comunhão na igreja, com os irmãos. E isso a gente entende que é um tipo de avareza, porque eu prefiro não dar nada na igreja, não ter compromisso de honrar a Deus com nada, e ter a minha vida, o meu dinheiro todo para mim, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, nós vemos dentro das igrejas o abuso do poder, né? Sendo vinculado à bênção e assim por diante. Então temos dois lados aí, tanto daqueles que frequentam quanto daqueles que lideram. Então está dizendo, a avareza não pode ser nomeada entre nós. Então tanto aquele que ajuda quanto aquele que trabalha na igreja, cuida da igreja, não pode ser avarento. E é uma das coisas que infelizmente a gente vê muito dentro das igrejas, a avareza. Diz aqui que não é para se nomear entre nós prostituição, impureza e avareza. Agora olha o que diz mais aqui também, ó. Diz assim, no versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, torpeza é imoralidade, parvoíces, que é tolices, né, imbecilidade, nem chocarrices, que é o desrespeito, zombaria, desrespeito, que não convém, mas antes, ações de graças. Então ele diz aqui, olha, não é para nomear prostituição, impureza, avareza, e ele diz, nem torpezas, que são imoralidade, as palavras imorais, não é para a gente falar palavras imorais, sujas, palavrão, né? Aquelas piadas sujas, né? Fala sobre tolices, ficar falando tolices, e chocarrice, que é zombaria, desrespeito. Então, claro que a gente pode, né, brincar, se divertir com os irmãos, com os amigos, com os familiares, só que nós não podemos ultrapassar o limite, né, e entrar na imoralidade e ainda desrespeitar as pessoas. Então, como diz ali a chocarrice, né, é algo que desrespeita
o próximo. Então, a gente não pode ultrapassar o limite do respeito, né? Às vezes acontece da pessoa conhecer alguém hoje e já querer fazer alguma brincadeira que desrespeite, e aí ela tá lá agindo de maneira tola, desrespeitando, falando lá coisas que são imorais, coisas, enfim. Isso não é para nós agirmos mais desse jeito. Brinque com coisas sadias, de maneira santa, de maneira que agrade a Deus, e não faça brincadeiras, né, ou desrespeitando as pessoas de maneira imoral, com palavrões, palavras imorais e assim por diante. Então aqui é algo que Deus está nos orientando, dizendo: não se nomeiem estas coisas entre vocês. Então tome cuidado para praticar aquilo que Deus ensina. Tira o que é errado e faz a vontade de Deus. Olha o que diz mais sobre isso, ó. Repete agora sobre fornicação, prostituição, ó. Diz no versículo 5. Estamos em Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim: pastor, essas coisas é bobagem, né? Antes da gente ler aqui, talvez você pense: pastor, grande coisa, uma prostituiçãozinha, uma avareza, ou até essas coisas de chocarrice, torpeza, palavra suja na minha boca, palavrão, imoralidade, isso aí é bobagem, não tem problema nenhum. Será que não tem? Olha o que a Bíblia diz sobre isso, versículo 5. Por quê? Por que não é para fazer essas coisas? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que é forte, hein? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, prostituição, relacionamento sexual fora do casamento, entre solteiros, né, fornicação, adultério, tudo que equivale a isso, né, impuro, avarento. Então, o amor ao dinheiro, e diz assim, o qual é idólatra. Então, quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, por causa do dinheiro eu deixo de obedecer a Deus, eu deixo de ter comunhão com Deus. Ou quando a pessoa, instituição, religião, coloca o dinheiro em primeiro lugar, está idolatrando. Olha só que forte. É uma idolatria ao dinheiro. A avareza que é idolatria. E aí diz bem claro, não se engane, porque essa pessoa ou esta instituição não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então, se eu viver na prática destas coisas, eu não tenho herança no reino de Deus. Eu não tenho acesso às bênçãos de Deus. Eu não vou ter acesso à eternidade. Então, olha como é importante. Olha como não é qualquer coisa isso, meus irmãos. Está dizendo, não tem herança. A Bíblia diz, fornicador, prostituição, impureza, avareza, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então eu quero a minha herança eterna, pastor. Eu quero a herança das bênçãos de Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Tira estas coisas da tua vida. Hoje você foi chamado por Deus para andar diferenciado. Você não pode andar mais como antes, dominado pela carne, onde as vontades da carne te governavam. Hoje, o Espírito Santo que tem que nos governar, que tem que nos guiar. Fala mais forte aqui sobre isso, né? Diz assim, não tem herança no reino de Deus, né? E diz assim, preste bem atenção, ninguém vos engane com palavras vãs, palavras inúteis, porque por essas coisas
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, veja que naquela época já tinha pessoas querendo enganar. Naquela época, quando foi escrita a palavra do Senhor, já tinha pessoas querendo enganar com palavras inúteis. Então é aquela pessoa que diz: não, traz o sacrifício aqui do dinheiro, não importa a situação que você esteja, traz o teu tudo aqui, que Deus vai te abençoar. Opa, se eu continuar praticando prostituição, impureza, avareza, a ira de Deus virá sobre mim. Aí às vezes a pessoa traz maldição para a sua vida e não entende por quê. Porque ela está agindo fora da palavra. Então não adianta, pode ser que alguém te engane, dizer: não, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou subir no monte, e aí eu vou resolver a tua vida, porque eu vou orar, né, o super ungido, poderoso. Irmãos, palavras enganosas. Se eu chegar aqui e dizer para você que a tua vida vai mudar só porque eu vou orar, eu estou mentindo para você. A minha oração vai te ajudar a abrir os teus olhos, a fazer você enxergar a vontade de Deus para a tua vida. E com certeza alguma bênção você receberá. Agora, mudar a tua vida, transformar, fazer a minha oração, fazer você alcançar a herança, não faz. É mentira. Se alguém diz para você que a oração dele, né, o ritual religioso que vai mudar a vida da pessoa, é uma enganação, é uma palavra inútil, porque depende de mim, de você, de cada um de nós, sacrificar a carne. Lembra do início da palavra? Viver uma vida de sacrifício, como Jesus se entregou a Deus, nós vamos nos entregar a Ele em sacrifício da nossa carne. Quando você sacrifica a tua carne, o teu eu, e você então agrada a Deus, é isso que vai te levar a ter a herança de Deus. Se aqui diz que estas coisas trazem, né, a desobediência, trazem a ira, trazem os problemas, a maldição, a condenação, faz ao contrário. A obediência traz a bênção. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É o que o Senhor diz. Se você quiser e ouvir a minha voz, você vai viver o melhor desta terra. Você vai ser abençoado aqui e vai alcançar o melhor de Deus na eternidade. Agora, você tem que ouvir, você tem que renunciar o teu eu e fazer a vontade do Senhor. Diz bem claro: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? E diz mais, no versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros. Então, cuidado aí para você não ser um companheiro de quem está na prostituição, na fornicação, na impureza e na avareza. Você sendo um companheiro, agindo como esta pessoa, buscando as mesmas coisas que ela, fazendo as mesmas coisas, você está trazendo para a tua vida maldição, a ira de Deus. Então não deixe isso acontecer, não vá na onda, irmãos. Não vá na onda, mas é benção, palavras bonitas e coisa e tal. Não vai na onda, porque se você for ser companheiro da desobediência, você vai trazer maldição para a tua vida. Pode ser muito bonita a igreja lá, tipo um clube social, é só festa, todo mundo parece feliz. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, que se tiver desobediência, não tem a bênção de Deus. Pode estar lá uma festa em cima de festa, né? Um monte de rituais religiosos, que a pessoa recebe várias e várias promessas, mas não vai acontecer se não houver obediência. Então você identificou prostituição, impureza, avareza, sai fora. Não ande
não seja companheiro destas pessoas que andam desta forma. Busque em Deus, busque agradar a Deus. E diz ali mais no versículo 8, né? Por que eu tenho que ter uma atitude e não ser companheiro mais da prostituição, da impureza, da avareza? Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Você foi chamado para ser um imitador de Deus, para ser filho da luz. Você quer iluminar a tua casa, a tua família? Lembra que Jesus diz: os meus discípulos serão luz nesse mundo. Deus quer te usar para você ser luz na tua família, para os teus filhos, para aqueles que estão na tua volta. Só que é necessário andar como filho da luz. E o filho da luz não anda na prostituição, na fornicação. O filho da luz não anda nas impurezas, nas palavras imorais, atitudes, na pornografia, né? Na masturbação, nos relacionamentos sexuais casuais, né? Como a gente vê por aí, o mundo afora, as pessoas considerando tudo normal, a avareza, o amor às coisas materiais, a vaidade. Não. Os filhos da luz vão andar de maneira diferenciada, vão tirar a carne, vão sacrificar a carne e vão andar fazendo a vontade de Deus. Pode ter um relacionamento sexual, ser maravilhoso, mas no casamento, e ore que Deus te abençoa, em nome de Jesus. Pode ter as coisas aqui neste mundo abençoadas, se alegrar, se divertir, pode brincar com as pessoas que você conhece, pode, mas não de maneira imoral, não de maneira suja, pecaminosa, desrespeitosa. Tem que ser de maneira sábia, como filhos da luz, que nós venhamos fazer bem e não mal. Então, aprendemos hoje que devemos ser imitadores de Jesus, andando, perdoando, fazendo bem e andando em santidade. Então, pastor, mas isso aí é besteira, como muitos dizem, Deus me entende, Deus sabe, né? Ele me aceita do jeito que eu sou. Aqui está dizendo, estas coisas trazem a ira de Deus. Estas coisas não deixam você entrar, você alcançar a herança de Deus. No reino de Deus você não vai entrar. Não é o pastor Leonardo, não é algo inventado, é o que a Bíblia diz. Diz ali, fornicador, impuro, avarento, no versículo 5, o qual é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E é por estas coisas que vem a ira de Deus. Então faz ao contrário, eu quero não a ira, eu quero a bênção de Deus sobre mim, o melhor de Deus sobre a minha vida. Eu quero alcançar a herança eterna de Deus. Então seja um filho da luz, seja um filho da obediência. Não deixe mais a carne te dominar. Se você pecou, se você falhou em alguma dessas coisas que a gente citou aqui na palavra, ou de outra forma, uma mágoa, uma impureza, enfim, você tem que tomar atitude de buscar o perdão de Deus e abandonar o pecado, e ser um praticante da luz, um praticante da vontade de Deus. E quando você toma essa atitude e obedece, as bênçãos do Senhor te alcançarão, e você então terá acesso ao reino de Deus e de Cristo. Agora não esqueça, a gente já vai orar agora, já vamos entrar em oração. Não esqueça que muitas pessoas tentarão te enganar. É o que a Bíblia diz. Ele fala, ninguém vos engane com palavras vãs. Então, cuidado, meus irmãos, com as palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras inúteis. Cuidado com as palavras
porque muitas pessoas vêm com aquela conversinha fiada de amor, né, de caridade e não sei mais o que, e no fim das contas a pessoa está lá com mágoa, espírito de vingança, prostituição, pecados, um monte de coisa errada lá, como eu até usei o exemplo, pessoas querendo cantar, fazer a obra e na atitude lá, da maneira que ela está, toda fora da palavra, mas mesmo assim acha que não tem problema. Aqui diz que tem problema, não vai entrar no reino de Deus e ainda vai trazer a ira de Deus. Então Deus nos chamou para fazer a diferença. Vamos vigiar, vamos purificar o nosso coração sempre, né? Os limpos de coração verão a Deus. Então é inevitável que venham pensamentos ou sentimentos no teu coração, desejos da tua carne de maneira tendenciosa para o mal, só que é aí que entra você decidir: eu não vou deixar mais a carne me dominar, eu vou sacrificar minha carne e eu vou obedecer a Deus. Fazer a vontade dele é a minha missão, né? É a nossa missão, fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quer a herança? Quer as bênçãos te alcançando? Então vamos juntos seguir este caminho da obediência. É guerra, é sacrifício, é luta, mas Deus garante te honrar. Ele diz: eu honro os que me honram. Vamos juntos honrar ao Senhor e com certeza Deus irá nos abençoar grandemente. As bênçãos nos alcançarão. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje na Tua palavra que nós fomos chamados para não andar mais em trevas. Um dia todos nós éramos filhos das trevas, vivíamos para a carne, vivíamos para as coisas deste mundo. Hoje nós fomos chamados para andar na luz, como filhos da luz, para não mais fazer a vontade do pecado do mundo, mas sim fazer a vontade do Senhor, Pai. E eu oro para que todo e qualquer engano que tente agir na mente dessa pessoa, como o Espírito Santo usa Paulo aqui até mesmo alertando, dizendo: ninguém vos engane. Pai, se tem pessoas tentando enganá-la, se é a própria carne querendo buscar o engano, meu Deus, como a Tua palavra diz que a carne tenta nos enganar e nos levar para o pecado, para que o pecado nos leve à morte. Então, Senhor, o Senhor sabe o que tenta enganar esta pessoa, se é pessoas, pensamentos ou a própria carne tentando enganar. Juntos agora nós oramos, repreendendo todo engano, todas as trevas, prostituição, impureza, avareza, todo sentimento, pensamento maligno, que na autoridade do nome de Jesus Cristo saia da nossa mente, saia do nosso coração, vai embora em nome de Jesus, da nossa vida e dos nossos caminhos. Todas as trevas, saia, vai embora em nome de Jesus, Pai. E que venha sobre todos nós a Tua bênção, Senhor. Olha para cada irmão, olha para cada irmã que está orando neste momento, ou em algum momento irão orar nesta live, Pai, neste culto, neste momento de palavra, de adoração ao Senhor. Meu Deus, que esta pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, e que o Teu Espírito testifique a Tua palavra, trazendo a certeza no coração dela, que vale a pena obedecer, que vale a pena, é um caminho sim, de renúncia, de sacrifício, mas é um caminho aonde alcançaremos a herança eterna no Senhor, aonde alcançaremos aqui na terra as Tuas bênçãos. Então que se cumpra a Tua palavra, Pai, sobre a vida de todos, e que o Teu Espírito
venha guiá-la pelo caminho da verdade, que juntos possamos caminhar como filhos da luz, sendo luz na nossa casa, sendo luz no trabalho, aonde formos, sejamos filhos da luz, agradando ao Senhor, acima da nossa própria vontade, acima da nossa carne, em nome de Jesus. Pai, juntos agora oferecemos a nossa vida ao Senhor e colocamos diante de Ti cada pedido, cada pessoa que tem uma causa, um propósito, uma oração, nós apresentamos a Ti juntos, Pai. E o Senhor disse que 2 concordam na terra, é concordado no céu. E nós juntos concordamos a resposta desses pedidos. Abençoa a vida de todos, a família, o trabalho, essa semana que se inicia, seja uma semana de bênçãos sobre bênçãos, que os Teus anjos estejam acampados ao redor de todos e se estenda essa proteção sobre toda a família, Pai. Eu te peço a Tua bênção sobre todos que estão participando e crendo em nome de Jesus. E você que crê na bênção de Deus na tua vida, na herança que virá aqui na terra e por toda a eternidade, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, mantenha a fé e creia que Deus respondeu a nossa oração. Já abençoe a tua semana, a tua vida e declare: eu tenho a herança do Senhor, eu vou ser um filho da luz, um filho da obediência a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, um grande abraço do pastor Leonardo e que essa semana seja para você de bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus.